Aleluia. Nós vamos falar hoje sobre a esperança que você precisa para construir relacionamentos. Pode acender todas as luzes? Levante a sua mão direita para o alto e diga assim: Senhor, me ensine a ter esperança para construir relacionamentos saudáveis. Amém. Relacionamentos são bons? Sim ou não? Quantos aqui acham que relacionamentos são bons? Levanta a mão. Eu concordo que relacionamentos são bons, mas eu discordo que relacionamentos são bons. Eu concordo que há alguns relacionamentos que são bons, e eu concordo que há alguns relacionamentos que não são bons. Você concorda comigo? Então, nessa noite, nós vamos então trabalhar um pouco sobre a questão. Irmãos, fecha aqui comigo, aqui, todo mundo aqui. Peço para todo mundo aí ficar com bastante silêncio aí, tá bom? Para que nós possamos ministrar, tá bem? Para que assim nós possamos ter um alvo e um objetivo para alcançar então nessa noite. Veja bem, nessa noite nós vamos então pedir para que o Senhor ajude nós mantermos e construirmos relacionamentos bons e a cada dia melhores. E vamos pedir para que o Senhor retire da nossa vida relacionamentos que são relacionamentos destrutivos, amizades ruins que tem então através da nossa vida, para que assim nós possamos então viver uma vida diferenciada em Cristo o Senhor. A esperança que você precisa para construir relacionamentos saudáveis. Provérbios 23:18 diz assim: certamente haverá bom fruto, certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Provérbios 23:18. Um bom futuro, um futuro bom, um futuro de esperança, um futuro com uma forma diferenciada. É isso que Deus tem então para a nossa vida. Quantos creem nisso? Digam amém. Lembre-se, o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Ou o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. Sabe, irmãos, eu não sei qual é o tipo de dificuldade, qual é o tipo de choro, qual é o tipo de problema que você nesse momento possa estar vivendo ou chorando. Mas eu quero te dizer que a alegria do Senhor, ela vai chegar e ela chega rápido para a sua vida, para a sua casa, para a sua família e para o seu amanhecer. Amém? Por quê? Não tem dificuldade que dure para sempre. Também não tem alegria que dure para todo sempre. Em nossa vida haverá muitos momentos bons e alguns momentos ruins. Em nossa vida haverá vários momentos satisfatórios e haverá momentos então de grandes turbulências e dificuldades. Veja, nós não acordamos e tem dia que nós olhamos pela janela de nossa casa, a hora que nós saímos então para fora da nossa casa, nós vemos então o sol, um sol bem forte, raiando então, sobre a nossa janela. Outro dia então nós acordamos e vemos então ali a chuva, um tempo já meio enegrecido, algo então meio escuro. É assim ou não é assim? Muito bem, assim também é a nossa vida. Você perceba que desta maneira também é a nossa vida. Não tem dia que está tudo bem? E tem dia que parece que está tudo zangado? Não parece que tem dia que você acorda e fala assim: puxa, hoje é meu dia. Mas tem dia que você acorda e você fala assim: meu Deus, por que esse dia surgiu? Poderia ter tirado esse dia do meu calendário. Quantos aqui já teve dias maus? Quantos aqui já tiveram dias bons? Quantos aqui já tiveram mais dias bons do que maus? É claro. Por que isso? Como o sol e a chuva são mais os dias de sol do que de chuva, assim também é a nossa vida. Dessa mesma maneira é a nossa vida. E qual que é a grande estratégia para cada um de nós, irmãos? É nós então aguentarmos no dia que não estiver tão bom,
no dia que não estiver tão legal, no casamento, na família, no trabalho. Pô, tem hora que o trabalho, você olha para o trabalho está uma bênção. É assim ou não é assim? Mas tem dia que você olha, dá até arrepio, não é? Parece que o trem, parece que o chefe está endemoniado, parece que a pessoa que está... É assim ou não é? Você concorda comigo? Por quê? Dias maus e dias bons. Dias que as coisas fluem e dias então que as coisas não acontecem. Isso sempre vai acontecer, sempre teve, sempre irá acontecer na nossa vida e na nossa direção. Portanto, porém, eu e você precisamos permanecer firmados nos dias que estão em dificuldade. Quando acabam os casamentos? São nos dias bons ou nos dias maus? Nos dias bons ou nos dias maus? Nos dias maus. Quando uma pessoa pede conta do trabalho, chuta o pau da barraca, como diz o outro, nos dias bons ou nos dias maus? Nos dias maus. Ninguém chega lá então e fala assim, vou sair desse trabalho e tal, porque o dia, mas está tão bom, estou ganhando tão bem, estou tão satisfeito. É assim? Não. Então, da mesma maneira, quando nós não temos, então, um equilíbrio sobre a nossa vida, nós perdemos as grandes oportunidades que a vida, então, proporciona. Então, lembre-se, o choro pode durar uma noite, mas a alegria chega para a nossa vida, viu? Coloca a mão no ombro desse irmão que está do teu lado e diga assim, a alegria do Senhor chega para a sua vida hoje. Quem recebe aí? Então reage como quem recebe, tá bom? Então você tem que reagir, tem que reagir. Salmo 119, 114 diz assim, tu és o meu abrigo e o meu escudo, e na tua palavra coloquei a minha esperança. A sua esperança não pode estar na tua sabedoria, a sua esperança não pode estar na tua capacidade, a sua esperança não pode estar no dinheiro que você tem na conta, a sua esperança não pode estar então na sua força, a sua esperança tem que estar no Senhor. Quando a nossa esperança está no Senhor, nós saímos de cena e Deus entra em cena. Quando a nossa esperança está em nós, Deus sai de cena e nós ficamos em cena. É assim a nossa vida. Então, que a sua esperança possa ser o Senhor. Sabe, meu irmão, minha irmã, não tem nada que possa mudar as situações da sua vida do que um bom relacionamento com Deus, o Senhor e Salvador da nossa vida. Para nós construirmos então relacionamentos, nós precisamos, primeiro ponto, grandes relacionamentos em nossa vida ou em sua vida. Ou seja, para que você possa ter esperança para construir grandes relacionamentos em sua vida. Nós vamos falar de Neemias, capítulo 1, versículo 3 em diante. Grandes relacionamentos, diga comigo, grandes relacionamentos. Os relacionamentos nos promovem e os relacionamentos nos destroem. Os nossos relacionamentos nos levará para outros níveis, outros patamares. E os nossos relacionamentos estarão então destruindo aquilo que nós construímos durante a nossa vida. Sempre será dessa maneira. E Neemias, ele ensina isso em sua palavra, e ele diz, e eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passaram por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Então veja, o que aconteceu com Neemias? Preste muita atenção no que eu vou te falar. Neemias, irmãos, a Bíblia diz que Neemias, ele estava com a vida dele tranquila.
Neemias estava com a vida toda estável. Aí, de repente, a palavra do Senhor nos mostra que Neemias, ele recebe uma notícia mal. Recebe, então, uma notícia onde a sua família, a sua descendência estava destruída. Não é fácil para ninguém ouvir uma notícia que a sua família está destruída. Não é fácil para ninguém ouvir uma notícia que está tudo, então, complicado sobre a sua geografia. Não é fácil. E ali, então, naquele momento, naquela situação e circunstância, o que Neemias fez? Neemias se assentou. Neemias orou. Neemias, então, chorou. Ficar nessa condição faz parte de todo mundo. Por exemplo, quando você está triste, você vai se assentar, você vai chorar, você vai se lamentar. Mas isso vai mudar alguma coisa da sua vida, irmão? Isso vai fazer você então estar melhor? De jeito nenhum. Isso só vai trazer mais depressão para a sua vida. Você precisa se levantar. Você precisa tomar posição. Você precisa ser uma pessoa arrojada. Você precisa ser uma pessoa então que se posiciona em meio às dificuldades então da vida. Por exemplo, eu tenho dificuldade de ajudar pessoas que não tenham ação na vida. Eu tenho muita dificuldade para ajudar pessoas que não têm ação. Por quê? Eu acredito que Deus fez o homem com ação. Mesmo se ele estiver com dificuldade, ele se levanta e toma uma posição na vida e vai. Porque tem gente que não, tem gente que fica arrastando o pé. E aquela história de ó céus, ó vida, ó dia, e nunca muda essa situação. Neemias, ele se assentou, ele chorou, ele lamentou, mas ele se levantou e foi para o seu destino. Queridos, preste muita atenção. Nossa vida é uma vida de batalha. Nossa vida é uma vida de guerra. Nossa vida é uma vida de dificuldade, sim. Porém, quando nós tomamos a posição em Cristo Jesus, quando nós assumimos então o nosso papel em Cristo Senhor, tudo muda na nossa geografia. Tudo se transforma então perto de nós e através de nós. Só que eu e você precisamos fazer. Quantos aqui assistiram o filme do Rambo já? Sempre falo sobre isso. O Rambo, quando estava nas piores dificuldades da vida dele, o que ele fazia? Ele pegava então o carvão, passava no rosto, era ou não era? Amarrava a faixa vermelha então na cabeça, botava a faca na cintura e já era. Ele ia então para a batalha. Ei, se levanta, meu irmão, toma uma decisão na sua vida. Sentado, chorando, lamentando, nada vai mudar. É tempo de reação. É tempo de tomar então uma reação sobre a sua vida. Pega seu irmão aí, chacoalhe ele forte e diga assim para ele: é tempo de reação. Não, mas está muito fraco. Eu quero que você chacoalhe mais e diga: é tempo de reação. Sabe, irmão, tem gente que só vai no empurrão. Tem gente que só vai então se você empurrar ele. Então mesmo se precisar empurrar esse irmão, empurra ele para ele ir. Porque assim, tem carro que só pega no tranco. A partida já acabou, então você tem que dar um tranquinho para ele poder pegar. E talvez esse irmão é um tranco que você precisa dar nele. É uma palavra que você precisa dar nele. Minha irmã e meu irmão. Minha irmã, cadê as irmãs casadas aqui? Se você for casada com um cara que o trem não vai, que o negócio não anda, que você vê que ele acorda, só chora, só reclama, dá um tranco nele, irmã. Dá um choque nele de 220 e fala assim: ô, levanta, meu, bora para frente. Meu irmão, se você for casado com uma mulher que a hora que você chega, ela está ó céus, ó vida, ó dia, dá um tranco nela. O trem tem que levantar, o negócio tem que funcionar, as coisas precisam ir. Ninguém consegue viver uma vida só chorando, lamentando, só chorando, só lamentando, só chorando e só lamentando. Você tem coisas para chorar e lamentar? Todos nós temos. Você tem coisa para então te entristecer? Todos nós temos. Mas olha essa frase: o cativeiro não roubou de Neemias a esperança, porque Neemias tinha um coração voltado para Deus e para as pessoas. O cativeiro, as batalhas, as dificuldades não podem roubar a nossa esperança. Eu sempre falo essa frase, que eu creio que amanhã será melhor do que hoje. Não, eu vou parar, vou embora. Amanhã será melhor do que hoje. Eu creio que novembro será melhor do que outubro.
creio que dezembro será o melhor mês desse ano da nossa vida. E eu creio que 2020 será o ano de aceleração na nossa vida. Será um ano de aceleração. Sabe aquela história que você vai pegando confiança, você vai viajando, na hora que você pega uma retona, você fala assim, agora é hora de apertar o pé. Pois bem, 2020 é a hora de você então pegar essa reta e apertar o pé no acelerador, porque as coisas vão vir mais rápido na tua direção, vai chegar mais rápido as coisas para a sua vida. Vai ser assim. Então, eu creio, isso é o quê? Esperança. Agora tem gente que eu estou falando assim, amanhã vai ser melhor, e ela fala, será? O mês que vem vai ser melhor? Será que vai? Vai, irmão, não vai. Porque é da forma que eu acredito, é da forma que eu confio, é da forma que eu então estou olhando para a situação que acontece as coisas na minha direção. Então, creia, confie. Neemias, ele confiou. Tem tempo para todas as coisas. Tem tempo para nós sentarmos, tem tempo para nós orarmos, tem tempo para nós jejuarmos, mas tem tempo para nós agirmos. E o tempo de agir chegou na sua vida. É tempo de você agir. É tempo de você levantar. Sabe aquela história? TBC. TBC. É isso mesmo, né? TBC. Fala comigo. TBC. Agora olha para o seu irmão e diga assim, TBC. Agora traduz para ele, tira a bunda da cadeira. É tempo de você construir relacionamentos com Deus. Diga comigo, com Deus. Deus é o relacionamento master que você precisa construir. Então eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem os mandamentos. Neemias, capítulo 1, versículo de número 5. Quem tem intimidade com Deus, Deus tem com quem conversa nos momentos. Quem tem intimidade com Deus, tem com quem conversar nos momentos mais difíceis da sua vida. Existem momentos difíceis. Só que quando nós temos intimidade com Deus, quando nós temos um relacionamento com Deus, irmãos, nós temos com quem conversar. Não tem coisa que a gente não tem para ninguém, para quem conversar? De vez em quando não surge alguma coisa no seu coração que você não tem para quem conversar. Se você falar para o cônjuge tem problema, se você falar para alguém vai ter problema, alguma coisa vai acontecer. Tem isso aí, eu não tenho. Por quê? Porque existem coisas que o seu relacionamento tem que ser só com Deus. E quando você tem relacionamento com Deus, você sabe que você nunca está sozinho. Coloque a mão no ombro dessa pessoa e diga assim, você não está sozinho. Você tem um Pai que mesmo sem você ver, está sempre olhando por você. Você tem. Desfrute desse relacionamento. Deixa eu desconstruir algo da tua mente. Para a maioria das pessoas, Deus é um velho de barbas grandes e brancas, com o rosto bem ruim, assentado no trono, com um cajado que solta fogo e trovão na ponta e queima as pessoas, esperando algum dos seus filhos aqui na terra fazer alguma besteira e ele mandar um trovão e matar a pessoa. Muitas pessoas pensam que Deus é assim. Qual pai que está aqui que tem coragem de fazer isso com seu filho? Quando seu filho fazer arte, você então mandar um raio nele? Nenhum. O que você faz quando seu filho faz arte? Você dá risada. Dá aquela bravinha, mas depois você dá risada. Assim é Deus na sua vida. Assim é Deus em nossa vida. Queridos, dessa maneira é o Senhor para cada um de nós. Então, viva esse processo. Viva esse propósito então na tua vida.
Segura ele aqui, usa. Segura, senão ele chama a atenção das pessoas. O propósito de Deus, então, é diferente. Nós precisamos, então, ter esse relacionamento com Deus de uma forma maior, de uma forma diferenciada. B, você precisa construir o relacionamento com a sua família biológica. Você precisa ser uma pessoa relacionada com a sua família. Você não pode ser um lobo solitário. Ovelha vive em rebanhos, ovelha não vive solitário. Você precisa se relacionar com a sua família. Como é que está o seu relacionamento com a sua família? Porque temos facilidade para se relacionar com os de fora, mas temos dificuldade para nos relacionarmos com os de dentro? Como é que está o seu relacionamento com seu pai, com a sua mãe, com seus filhos, com o seu cônjuge, com seus irmãos? Como tem sido o relacionamento biológico? Relacionamento com Deus, relacionamento biológico com a sua família. Se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa então reconstruí-la, ou seja, me ajude eu a ajudar a minha família. Essa foi a frase então de Neemias para com o rei. Diga comigo: relacionamento com Deus, relacionamento com a minha família biológica, relacionamento com a família da fé. Você não pode entrar aqui dentro da igreja e sair, irmão, sem conversar com ninguém. Você precisa se relacionar com pessoas. Nós estamos vivendo um tempo de igreja família. A igreja, ela precisa ser a nossa família, porque é um lugar de abrigo, é um lugar de seguro para cada um de nós. É claro que tem seus problemas, sim ou não? Não tem nada perfeito. O que tem perfeito? Eu tenho 6 irmãs. Quem tem mais de um irmão aí em casa aí? Tem pelo menos 2. Você pode ter certeza que você já passou por algum problema na tua casa. É verdade ou não é? Quem tem mais de um já passou. Se você for sozinho, talvez você brigou com as paredes. Ou com um cachorro, com um gato, com um papagaio, com algo assim desse tipo. Então, na igreja não é diferente. A igreja é a mesma coisa. A igreja há dificuldades e situações então contrárias, que nós então precisamos também ultrapassar e chegar então e atravessar as barreiras que a vida então proporciona. Então, o nosso relacionamento aqui com a família da fé precisa ser legal, o melhor possível, nos respeitando, nos amando, fazendo. Nós precisamos de relacionamentos. Quantas portas que já se abriram aqui pelos relacionamentos que nós temos? Quantas pessoas que já foram abençoadas? Aqui mesmo, nós temos diversos casamentos que surgiram através dos relacionamentos das famílias da igreja. Você que está aqui hoje, você prefere que o seu filho, sua filha se case com alguém que esteja no mesmo caminho que você está ou não? Já parou para pensar sobre isso? Então, os relacionamentos que nós temos nos fará então construir. Os relacionamentos que nós temos nos fará então crescer em nossa vida. Então, os relacionamentos da nossa família da fé. Neemias 2,18 diz assim: também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e que o rei me tinha dito. E eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para esse bom projeto. Também, no D, nós precisamos ter relacionamento com amigos. E olha o que o texto ele diz: cheguei a Jerusalém depois de 3 dias de permanência ali e saí de noite com alguns dos meus amigos. Neemias 2, capítulo 11 e 12. Então, relacionamento com Deus, relacionamento com a família biológica, relacionamento com a família da fé e relacionamento então com os nossos amigos. Agora, que amigos nós temos nos relacionados?
Amigos que nos movem então para a fé? Ou amigos que nos fazem então regredir na nossa vida? Amigos que nos fazem avançar? Ou amigos que nos fazem então voltar para trás? Qual tipo de amigo nós temos? Quais são os amigos que você se relaciona então sobre a sua vida? Pare para pensar sobre isso. Nós somos o resultado dos amigos da qual nós convivemos. Hoje, não é estranho e difícil nós olharmos e pegarmos então relacionamentos com amigos que nos mandam coisas indevidas. Não é difícil nós então hoje nos depararmos com amigos e amigas que então propostas indecentes surgem então a partir daquilo. Não é difícil isso acontecer. Aí eu te pergunto, um amigo de verdade vai querer te induzir a algo ruim? Ou um amigo de verdade vai te induzir às coisas boas? A Bíblia diz que há amigos mais chegados do que irmãos. E nós precisamos buscar esses amigos. Eu, por exemplo, não tive o privilégio de ter irmãos. Eu gostaria de ter irmãos homem, mas não tive. Mas Deus me deu vários amigos, inclusive os meus cunhados, que são meus amigos, nós não temos problema nenhum. E Deus então colocou pessoas assim na minha vida. Pessoas que me ajudaram a tornar quem eu sou hoje. Amigos, diga comigo, amigos. Quais os amigos que nós estamos construindo? Quais os relacionamentos que nós estamos construindo na nossa vida, queridos? Já parou para pensar sobre isso? Segundo, nós precisamos então de esperança para construir grandes sonhos com Deus. Diga comigo, grandes sonhos. Queridos, preste atenção no que eu vou te perguntar agora e responda do fundo do seu coração. Quais são os seus sonhos? Você tem sonhos? Eu tenho tanto sonho, Danilo. Eu sou um sonhador. Poderia dizer então que eu sou uma pessoa que sonho com os olhos abertos. Você tem tido sonhos? Neemias estava com a cidade dos seus pais destruída. E ter sonhos não é você ver as coisas, é você crer que vai acontecer as coisas. Destrala agora aí, pensa aí, qual que é o seu maior sonho na tua vida? Uns falaram assim, viajar para Córrego Rico, pastor. Tirar minhas férias no Mugim pescando. Comprar meu Fusquinha 66, pastor. Diga assim, eu chegarei onde primeiro o meu sonho chegar. Você precisa sonhar. Sonhe grande. Domingo passado nós falamos uma frase aqui do Rick Warren. Não são todos os sonhos que nós então sonhamos que se tornarão realidades na nossa vida, não são. Mas todas as grandes coisas que acontecem na nossa vida são frutos e resultados de sonhos que nós então tivemos. Você paga alguma coisa para sonhar? Hã? Nós não pagamos nada para sonhar. E por que não sonha mais? Ah, pastor, mas não tem jeito. Tem jeito. Há esperança. Sonhe. Crie na sua casa uma parede de sonhos. Faça projetos. Printa no seu celular.
Seja uma pessoa que tem esse desejo para a tua vida, para poder então romper e ultrapassar as barreiras. Somente assim nós vamos alcançar a vitória. Somente assim nós vamos então ter o presente em Deus e os propósitos em Deus sobre a nossa vida. Coloque a mão no ombro do seu irmão e diga: sonhe. Diga assim: mas sonhe grande. Aonde você quer viajar aí? Pensa aí num lugar bem bonito. Sonhe em ir para Porto de Galinhas, ir para Dubai, Jerusalém, conhecer a Disney, cumprimentar o Mickey. Quem não teve o sonho já de cumprimentar o Mickey? Eu, Pluto. Você precisa ter sonhos grandes. Neemias 2:1 diz assim: no mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. E o rei disse: nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Neemias então falando: como não estaria triste o meu coração, o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? E o rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do teu agrado, rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Ou seja, o rei pergunta: o que é que você quer? O rei ele faz a seguinte pergunta para você: qual é o teu sonho? Escreva seus sonhos então em tábuas. Crie então as suas visões para o futuro, para que você possa então alcançar aquilo que Deus preparou para a sua vida. Sabe, irmão, se você pudesse acreditar, confiar de todo o seu coração, e imaginar que Deus tem coisas tão grandes para você, tão grandes para você, tão grandes para você, nós não pensaríamos como uma galinha olhando para o chão e comendo algumas minhoquinhas e alguns cisquinhos de coisas que caem então na terra. Nós estaremos olhando como águia para novos horizontes, para novos lugares, para novos destinos, para que assim nós possamos então avançar. Sonhe, tenha sonhos sobre a nossa vida. Terceiro, você precisa ter esperança para grandes projetos e para que os projetos vá além de si mesmo. Os seus projetos não podem ficar aqui, ser só para você. Isso é egoísmo. Você não pode construir apenas para você. Você precisa então construir para ir além de você, para que os seus projetos toquem outras pessoas, ajude outras pessoas, faça com que outras pessoas avancem. Neemias 6:3 diz assim: estou executando um grande projeto e não posso descer. Algumas traduções: e não vou parar. Nós estamos em uma missão, e essa missão precisa ir além de nós. Não parar em nossa vida, mas ir além de nós. Ultrapassar então a nossa vida, chegar mais longe do que aquilo que nós estamos fazendo, do que aquilo que nós estamos indo, do que aquilo que nós estamos então alcançando, ou queremos então alcançar para a nossa vida. Você precisa de esperança para construir 4 pontes para melhor servir as pessoas. Nós precisamos construir pontes. A maioria das pessoas tem quebrado pontes, quebrado relacionamentos, quebrado então situações e circunstâncias.
Quebramos relacionamentos no trabalho, quebramos relacionamentos na igreja, quebramos relacionamentos na família, quebramos relacionamentos, não temos sido muitas vezes pontes para servir outras pessoas. Sabe quem é o 13º discípulo? Somos nós. Nós somos o 13º discípulo. Nós somos a pessoa da qual Deus conta nessa terra para tocarmos a vida de outras pessoas. Tocar no trabalho da qual nós estamos. Tocar na família da qual nós estamos. Nos ambientes da qual nós estamos. Como a pastora falou aqui, nós podemos mudar o ambiente da qual nós estamos. Você já reparou, já que tem hora que você chega num ambiente estressado, e esse ambiente estressado, quando você chega, a tendência é te estressar também? Você já reparou, já que quando você chega em um ambiente triste, a tendência é que aquele ambiente triste te entristecer também? Por que isso? Porque nós estamos nos moldando ao ambiente da qual está. Quando nós olhamos de uma forma contrária, se o ambiente está estressado, nós precisamos desestressar o ambiente. Você reparou como a hora que eu peguei a palavra, como a igreja começou a tumultuar? Você começou a perceber como que as coisas, então, por quê? Essa hora é a hora que o inimigo mais começa a usar as pessoas. No louvor, as músicas, a luz apagada, as coisas, a atmosfera de então adoração, ela então quebra essas coisas e ninguém percebe o que está acontecendo. Mas na hora da palavra, por que eu peço silêncio? Porque talvez um movimento, talvez uma situação, uma conversa, talvez então as pessoas fazendo algo daqui e dali, chama a atenção de outras pessoas. Quando nós não tínhamos esse corredor, nós olhávamos pessoas passar para lá e era nítido, eu estava ministrando aqui, aí as pessoas acompanhavam as pessoas com os olhos e acompanhavam as pessoas com os olhos. Tirava o foco, tirava a atenção. Então, nós temos, à medida que eu fui falando, à medida que eu fui trazendo então vocês para participar dentro da mensagem, você percebe que agora então como as coisas mudaram, como que todo mundo agora começa então a ter um objetivo de foco. Por que isso? Porque nós estamos mudando o ambiente. Nós não estamos num mercado de peixe. Nós não estamos num ambiente então de conversa. Nós não estamos num ambiente de brincadeira. Nós não estamos em um ambiente então que nós podemos ficar então nos movimentos. Nós estamos em um ambiente onde nós sentamos para ouvir a palavra e receber a direção de Deus que pode mudar a nossa vida. Esse é o propósito e o ponto de Deus para as nossas vidas. E você, queridos, você pode mudar o ambiente da qual você vive. Eu venho aqui nessa noite para dizer, não importa na onde você está trabalhando. Se na onde você está trabalhando está bom, se está ruim, você pode mudar. Esses dias eu atendi um jovem, ele até está aqui. E ele estava falando sobre o ambiente de trabalho que ele estava, que estava um ambiente meio turbulento. E eu comecei então a conversar, a orientar e a orar com ele. Essa semana ele já me falou para mim, pastor, as coisas já mudaram. Por quê? Nós fazemos o ambiente da qual nós estamos. Não tem aquele ditado que diz assim, nós fazemos os vizinhos que temos? Tem gente que na onde muda tem vizinho ruim. Não é que a vizinha é ruim, é que ele é ruim. Desculpa essa sinceridade. Mas nós, por exemplo, não nós mudamos, nós só temos vizinho bom. Por quê? Porque nós construímos. Assim é a nossa vida. Diga assim, eu posso mudar a atmosfera da qual eu estou. Você chegou numa atmosfera então de turbulência, você pode mudar e trazer então a paz. Você chegou numa atmosfera então, um ambiente então de tristeza, você pode trazer a alegria. E assim nós seguiremos em nome de Jesus. Diga assim comigo, eu sou ponte para servir outras pessoas. Olha o que diz o texto. E também me dê carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as vigas das portas da cidadela, que fica junto ao templo, no muro da cidade, e da residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus
pedidos. Ou seja, o rei vai atender o seu pedido. Basta você pedir que o rei vai te atender. Amém? E quinto, nós precisamos ter esperança para deixar um legado de fé para os outros. O que é legado? Legado é aquilo que eu deixo. É aquilo que fica depois que eu saio dessa terra. É aquilo que então vai permanecer a hora que tudo então acabar. Esse é o legado. E essa parte, poucas pessoas conseguem então trabalhar ou entender ou investir nelas. Por quê? Porque nós pensamos no agora. Qual é o legado que nós estamos deixando para os nossos filhos? Qual é o legado que nós estamos deixando para os nossos amigos? Qual é o legado que nós estamos deixando para os nossos irmãos? Qual é o legado que nós estamos deixando para as pessoas que ficarão aqui? E legado faz parte da nossa existência. E quando nós deixamos de existir aqui, o legado então surge. Eu fui levar as crianças para tomar um sorvete ontem à tarde, e eu ali na praça, andando ali para um lado, para o outro, e eu vendo aquelas estátuas, deputado, prefeitos, pessoas que construíram histórias aqui nessa cidade. Diga comigo, legado. Diga comigo, legado é o que eu vou deixar quando eu não estiver mais aqui. Qual é o legado que você vai deixar? O que vai acontecer depois que você não estiver mais aqui? Vamos ir um pouco mais longe? Vamos imaginar o seu velório agora? Vamos imaginar que você morreu. Pastor, Deus me livre. Deus te livre mesmo. Mas nós vamos morrer. Não tem jeito de fugir disso. Todos nós morreremos um dia. Olhe para cá e preste atenção. O caixão tem 6 alças. 3 de um lado e 3 do outro. Vamos imaginar ainda que você morra num dia de bastante frio. E que você morra às 3:30 da tarde. Moral da história? Seu corpo vai ficar a noite toda num frio de 5, 6 graus na madrugada. Quem são as pessoas que passarão a noite do lado do teu corpo? Já parou para pensar sobre isso? Quem são as pessoas que carregarão o teu caixão? Quem são as pessoas que chorarão a sua morte? Esse é o legado que nós deixamos. Os amigos e os relacionamentos que nós construímos não estão nas festas, não estão nas saídas, não estão nos momentos de prazeres que a vida então proporciona. Não está no dinheiro que nós então vamos pagar uma pizza, pagar um lanche, ou dividir uma pizza, ou dividir um lanche, ou fazer um jantar, ou fazer um churrasco, ou algo parecido com isso. Não está nisso. Os relacionamentos verdadeiros não estão nisso. Relacionamentos verdadeiros são aqueles que vão além, que ultrapassam os problemas. E eu te pergunto, você consegue contar agora, nesse momento, quem são esses 6 amigos seus que carregaria você então para ser sepultado? Talvez a gente pensa começa a procurar o segundo. Será que alguém fecharia então a porta do velório? Ou será que nós teríamos alguém, fora os nossos familiares mais próximos, porque isso eu tenho certeza que eles ficariam, e são aqueles que nós menos valorizamos? Sabia disso?
Eles ficarão. Mas vamos dizer de amigos, de relacionamentos que nós construímos. Quem seria? É no velório que nós vemos quem são os nossos amigos. São nos tempos de dificuldades que nós então conhecemos as pessoas que estão mais próximos de nós. Quantas pessoas que haviam passado por Jerusalém? Quantas pessoas que haviam sido abençoado naquela cidade? Ninguém se importou com as ruas queimadas. Ninguém se importou com as portas então despedaçadas. Quantos amigos que passam pela nossa vida? Mas são poucos que contam, que nós podemos contar, que realmente se importa quando nós não estamos bem, quando as coisas não vão bem para a nossa vida, e eles então começam a olhar para nós e fazer algo diferente na nossa direção. Diga comigo, legado é aquilo que eu construo a partir da minha vida. Feche os seus olhos um pouquinho, nós vamos adorar ao Senhor. Recline a sua cabeça um pouco. Pense comigo. Como nós temos vivido? Quais são os relacionamentos que nós temos criado? Quais são os relacionamentos que nós temos então construído em nossa vida? Quais são? Quais são os relacionamentos? Como está o nosso relacionamento com Deus? Como está o nosso relacionamento com o próximo? Como está o nosso relacionamento com os nossos irmãos de fé? Como estão os nossos relacionamentos com os nossos amigos? Estamos construindo amigos de verdade? Ou estamos construindo pessoas que só querem estar perto de nós por aquilo que nós temos, por aquilo que nós então estamos possuindo nesse exato momento? Se coloque de pé no nome de Jesus. Jesus é o centro. Ele é o centro da nossa vida. Ele é o centro de todo o nosso ser e do nosso viver. Sim, Deus. Jesus é o centro de